Olá, sejam bem-vindos a mais uma live do Fechado com a Segurança. Hoje eu vim aqui mais uma vez falar para vocês de um tema que foi proposto por um seguidor aqui do canal, uma pessoa que estava acompanhando uma outra live que eu fiz falando sobre bombeiro de shopping, e ele me sugeriu falar sobre bombeiro que trabalha em hospitais. Ele é do Rio de Janeiro, até me falou a respeito, que trabalha em hospital, sugeriu a ideia desse tema, e hoje eu vim aqui falar um pouquinho. A gente viu que é um tema que vale muito a pena refletir, especialmente em tempos de pandemia, que as pessoas que estão na linha de frente, especialmente nas áreas hospitalares, estão sofrendo mais, com uma demanda maior, com mais correrias, com muito mais atividades acontecendo, e para o bombeiro não é diferente. Acredito que todos os bombeiros que trabalham em hospitais estão passando por um momento muito crítico e a gente vai refletir um pouquinho aqui a respeito dessa atividade. Então, você que é bombeiro, acompanha essa live, compartilha ela aí com seus amigos, nos seus grupos, para que as pessoas saibam, conheçam um pouquinho da realidade dos hospitais. A gente vai falar um pouco a respeito dessa realidade hospitalar, que é o que eu fiz quando eu falei do bombeiro industrial. Eu trouxe um pouco da realidade da indústria. Quando eu falei do bombeiro do shopping, eu falei um pouco da realidade que ocorre nos shoppings. E hoje nós vamos falar um pouquinho da realidade dos hospitais. Então compartilha e aproveita, dá uma passeada, assista a todos os vídeos do nosso canal. Como eu sempre falo aqui, a gente faz um trabalho com muito carinho, pensando em vocês. Vem novidades por aí, mais vídeos todas as semanas no canal. Temos novidades aqui no nosso cenário. Eu falei que a partir da semana que vem eu vou começar a mostrar lá no nosso Instagram. Para você que ainda não segue o Instagram da MA Consultoria, só colocar lá o @MA que você vai nos encontrar. E a gente vai mostrar um pouquinho de algumas mudanças, algumas novidades que vão acontecer. Então, aproveita, já se inscreve, ativa o sininho para ser notificado de tudo que acontecer por aqui. Vai lá para as nossas redes sociais para acompanhar todo o trabalho que a gente faz. Falando sobre o bombeiro dos hospitais que atuam na área hospitalar, a gente tem riscos muito específicos. A nossa ideia é falar um pouco da atividade do profissional nessa área em especial. Então eu queria, antes de tudo, definir o seguinte. Quando a gente fala de área hospitalar, nós temos uma NR. O que é NR? É a norma regulamentadora. A gente tem uma norma que define parâmetros para as atividades na área hospitalar, que é a NR 32. Então, eu sempre falo aqui de NRs, a gente tem várias NRs que são aplicáveis aos processos. A 32 ela é específica para o processo, ela é uma norma setorial. O que é norma setorial? São aquelas normas que definem parâmetros para um setor em específico. Então, no caso do ambiente hospitalar, toda a gestão de segurança está vinculada a essa norma. E um dos principais pontos críticos do trabalho no hospital é o risco biológico presente nestes ambientes. Então, eu trouxe aqui a definição da NR 32 para o que é risco biológico. Então, a NR 32 fala o seguinte: são micro-organismos geneticamente modificados ou não, as culturas e células, os parasitas, as toxinas e os príons. Isso é a definição da NR 32 para risco biológico. E o risco biológico é um risco que a gente tem uma grande preocupação, justamente porque é o momento em que a gente se expõe à possibilidade de contrair doenças, infecções, e isso é extremamente perigoso no ambiente hospitalar. Então, quando a gente fala do bombeiro do shopping, aí vamos de novo lembrar, bombeiro é bombeiro em qualquer lugar, tá, gente? Não existe uma especialização para você ser bombeiro do shopping. Existe uma área aí que precisa de uma especialização, que é o bombeiro de aeródromo. Nós vamos falar em outras lives aí mais pra frente, que são os bombeiros que atuam em aeroportos. Aí sim. Mas no caso do bombeiro hospitalar, como do shopping, como industrial, não tem uma especialização. Você fez o seu curso de bombeiro civil, fez a sua formação, tem o seu credenciamento, no nosso caso aqui em Minas Gerais,
feito pelo Corpo de Bombeiros, e aí você tem em outros estados a legislação aplicável. Então, é isso. Você fez seu curso, atendeu a legislação aplicável, você é um bombeiro, já pode trabalhar em qualquer lugar. Contudo, quando você vai atuar no ambiente hospitalar, devido às peculiaridades do lugar, você precisa conhecer um pouco mais, porque nós vamos chegar no seguinte. O que é a atividade do bombeiro no hospital? Trabalhar a prevenção, trabalhar o combate a incêndio e, claro, atuar diretamente no atendimento de possíveis vítimas. E quando a gente fala de hospitais, você está no ambiente para isso. Então, essa atuação do bombeiro nos primeiros socorros, ela acaba tendo um pouco de alteração quando você está no ambiente hospitalar. Mas prevenção e combate a incêndio é algo que você vai atuar de forma iminente. Porém, em todos os lugares, quando você vai fazer, por exemplo, a inspeção periódica, é uma atividade que o bombeiro vai fazer. Inspecionar extintores, inspecionar instalações, hidrantes. Você vai estar sempre, frequentando as áreas do hospital. Então, você vai ter contato direto com os ambientes onde a gente tem, muitas vezes, um risco biológico mais evidente. Então, é necessário que você tenha um cuidado especial porque existe risco de contaminação. São ambientes que a gente tem uma incidência maior de possíveis lesões. Então, a gente precisa ter um conhecimento desses riscos. E digo para você, bombeiro que atua em áreas hospitalares, conheça a NR32. Ela traz toda a legislação aplicável, os riscos, o anexo 1 dela fala sobre a classificação de risco desses contaminantes. Então, a gente tem uma classificação no grau de risco de 1 a 4. Então, lá no anexo 1 dela tem um detalhamento muito legal para você ter um conhecimento mais amplo dessa norma, que tem uma importância assim, bem considerável, e por se tratar de um ambiente, como eu disse, com essas características. Então, é muito importante que você tenha um domínio, tenha um conhecimento desses riscos, porque você vai se expor a eles toda vez que você atuar. Entre as situações que ocorrem muito nos ambientes hospitalares, e aí, dentro dessas suas atividades, a gente tem uma incidência também, além do risco biológico, são os pérfuro-cortantes. No ambiente hospitalar existe a quantidade de materiais que são utilizados, que tem essa característica muito grande. Então, existe um risco acentuado de acidentes envolvendo esse tipo de material e é uma exposição que a gente tem. As pessoas se cortam muito, machucam muito, tem esse tipo de lesão como uma das muito comuns no ambiente hospitalar, na rotina, no corriqueiro ali, existem muitos cortes. E a gente também tem ambientes com radiação. A gente tem as áreas no ambiente hospitalar que expõem as pessoas. Então, existem profissionais que são qualificados para atuar naquele ambiente, que têm todo um preparo que envolve, além de conhecimento, paramentos, vestimentas, equipamentos apropriados. E muitas vezes o bombeiro precisa acessar essas determinadas áreas para inspecionar, como eu disse, para atender algum tipo de chamado, para poder atender alguma situação vinculada aos incêndios. Então, é necessário que você tenha um cuidado, um conhecimento, claro, e um cuidado especial toda vez que você tiver contato, estiver próximo a essas áreas onde a gente tem esses riscos mais presentes. Então, são cuidados muito importantes. Então, ter planejamento, planejamento envolvendo incêndio. Eu vou entrar nessa parte de incêndio um pouco mais, até porque a gente tem características muito perigosas, mas planejar junto ao SESMIT do hospital, ter esse alinhamento de informações, esse alinhamento de ações. Se a gente se deparar com algo iminente de risco, se a gente se deparar com uma situação crítica, como que eu vou agir, como que eu vou proceder? Isso é de extrema importância na atuação para esses ambientes. Só que a gente falando dos riscos e as exposições do bombeiro no ambiente hospitalar, a gente está em um momento de pandemia. E todas as pessoas que estão ali estão expostas
a esse risco. Então, hoje é mais um fator que nos deixa aí expostos e realmente é um momento que a gente fica aí muito preocupado, porque você tem contato muitas vezes com pessoas que têm doenças, que vêm com vários tipos de contaminações, mas o Covid hoje a gente sabe que isso está presente em qualquer lugar e no ambiente hospitalar mais ainda. Inclusive, né, pessoal, a questão da vacinação para esse grupo, bombeiro, especialmente que está no hospital, tem que estar na linha de frente da vacina. Eu sei que eles foram incluídos, houve uma mudança aí nessa questão das prioridades no decorrer, né, desde quando iniciou o projeto de vacinação, mas nessa condição, né, acredito que os bombeiros que estão nos hospitais já foram vacinados. Eu lembro que estava tendo uma discussão muito grande envolvendo o pessoal da vigilância, né, que está ali, recebe as pessoas, muitas vezes as pessoas que chegam no hospital passam pela portaria, passam pelo pessoal da segurança. Então o pessoal da segurança está exposto ali assim, ó, de forma bem próxima das pessoas contaminadas e o bombeiro acaba tendo um contato também. Então é um momento de risco, é um momento que a gente precisa se preparar, além de todos os demais que o hospital oferece, tá? Então, em se tratando de riscos potenciais previstos na NR32. Agora, uma ação que é iminente no ambiente hospitalar e vincula-se ao bombeiro, como eu disse, inspeções, treinamentos, vinculando aí a necessidade de preparo das pessoas, mas nós temos 2 pontos importantes. Se houver um princípio de incêndio no hospital, nós temos um fator que potencializa esse incêndio. Hospitais são abastecidos com muitos gases. Então existem muitos cilindros armazenando gases que muitas vezes podem se tornar um ponto crítico no ambiente, se houver um princípio de incêndio. Então, o bombeiro que trabalha no hospital tem que conhecer todos os gases, todos os potenciais de risco que esses gases oferecem, as instalações, as tubulações por onde passam. Então, ter o projeto ali da instalação muito bem desenhado para você de fato saber, na hora de uma situação crítica, aonde a preocupação é maior, aonde eu preciso me preservar mais para que o incêndio não se propague para aquele local, ou se ele iniciou naquele lugar, é um lugar que eu vou precisar agir muito rapidamente. Então, ter certeza que todos os recursos necessários vão me atender de forma pontual se eu precisar. Então, não posso ter uma falha no sistema de combate a incêndio num ambiente que eu tenho gases, que eu tenho potencial tão crítico de incêndio. E aí, nós temos cilindros, né? A gente começa a incluir até riscos de explosão. E aí, claro, quando a gente fala de incêndio, a gente fala de prevenção. Se você é um profissional e tem uma equipe, tem um SESMIT preocupado e atua de forma bem pontual na prevenção, a chance do incêndio ela reduz. Mas caso ocorra, e ocorre, tá, gente? Vários históricos aí de incêndios em hospitais, e quando ocorre um princípio de incêndio no hospital, gente, é muito crítico, porque nós estamos falando de hospital, nós estamos falando de pacientes acamados, nós estamos falando de CTI, e para poder evacuar é muito complicado. Então, trabalhar de forma preventiva para que não ocorra é o mais importante. Mas e se acontecer? O seu hospital, a sua equipe está preparada para poder evacuar? Está preparada para conseguir tirar essas pessoas? Porque aí, um outro ponto que eu trouxe para a gente falar é sobre as pessoas. O hospital é um ambiente que eu tenho os funcionários, as equipes que trabalham, mas eu tenho como mais perigoso aí na história os pacientes acamados que precisam de um suporte no momento de evacuar muito dedicado, e eu tenho ainda as demais pessoas, os visitantes, né? As pessoas que vão visitar os entes queridos lá no hospital e de repente acontece algo. A equipe, as pessoas
Têm orientação? Sabem como agir? Existe um planejamento de evacuação? A gente treinou as pessoas que eu digo são os enfermeiros, os médicos, o pessoal da recepção, todo mundo está treinado para uma ação efetiva no momento de uma evacuação? Gente, isso é imprescindível. A gente esbarra em muita situação triste de histórico trágico aí com mortes, porque muitas vezes as pessoas não estavam preparadas e na hora de uma evacuação rápida a gente não teve sucesso. Então, se você é bombeiro, trabalha em hospital, tenha essa preocupação. E lembrem-se, a gente trabalha na prevenção. A gente precisa se preparar para que, na verdade, a gente trabalha na prevenção para não acontecer e estar preparado para caso aconteça, as pessoas saberem como agir. Então, treinar a equipe que está na linha de frente com os pacientes para, numa situação de emergência, eles conseguirem de forma atenciosa, de forma cautelosa, de forma calma, evacuar o prédio, evacuar a instalação com toda a segurança. É uma situação fácil? Não é. Bombeiro, eu não queria estar na sua pele numa situação dessas. Possivelmente, entre as várias situações de incêndios que a gente tem, seja uma das mais críticas. Porque quando você tem pessoas no ambiente, nós falamos do shopping outro dia. Shopping é um lugar que a grande preocupação é o alto número de pessoas que frequentam o shopping. Mas são pessoas que estão ali normalmente, na sua grande maioria, bem, andando, se locomovendo. E se acontece algo, eu preciso evacuar, as próprias pessoas vão. Nós só precisamos estar preparados para orientá-las para onde ir, como sair, saídas de emergência, pontos onde eu posso utilizar. No hospital, não. Boa parte de quem está ali dentro não vai conseguir sair, vai depender de ajuda. Então, todas as pessoas que trabalham naquele ambiente precisam estar preparadas. Bombeiro, você sozinho não vai conseguir atuar de forma tranquila numa situação dessas. E mesmo que você tenha uma brigada de incêndio, quantos brigadistas tem no hospital? Qual o número de pessoas nós temos para poder retirar numa possível situação dessas? Então, é necessário ter o bombeiro, é necessário ter a brigada, mas é muito importante que a gente tenha um planejamento de instrução para todos daquele ambiente, justamente porque é nesse momento que a gente vai depender. Então, essa ação conjunta de toda a equipe vai garantir o sucesso na evacuação e na retirada de todos os pacientes. Gente, a gente procurar aí, recentemente, não vou lembrar agora, os meninos não sei se conseguem me ajudar aí, mas a gente teve, até pensei nisso mais cedo, antes de vir para cá fazer essa live, e acabou que eu esqueci de pesquisar, mas eu lembro que recentemente a gente teve evacuação de hospital, que teve incêndio. São históricos que a gente vê acontecer, não é tão raro não. Aqui no Hospital das Clínicas, em Belo Horizonte, teve um incêndio, não tem muito tempo, na cozinha. Só que foi algo pontual, o incêndio foi na cozinha, eles conseguiram controlar sem maiores danos para os pacientes do hospital. Mas existem situações que acontecem em outros ambientes, em outros pontos do hospital, que precisam evacuar e retirar pacientes. E aí é o nosso grande desafio. Então, bombeiro que atua em hospital precisa ter uma boa conversa, um bom alinhamento com todos, para que no momento desses todos auxiliem. E mais, você que é bombeiro, que trabalha ou já trabalhou em hospital, pode até comentar aí, falar, interagir com a gente, me contando. Eu não sei como são formadas as equipes, mas possivelmente eu não tenho uma equipe tão grande de bombeiros no hospital que resolva tudo isso sozinho, porque nós estamos pensando no princípio de incêndio. Então, muitas vezes, o bombeiro vai ter que ir lá, agir no princípio de incêndio. Qual o tamanho da sua equipe para, enquanto uma está lá atuando no incêndio, outra está atuando na evacuação? Sua brigada é bem treinada? Você tem uma boa equipe preparada para isso? Gente, não vacila, não descuida, porque é na hora que acontece que a gente vê a necessidade e a falta, muitas vezes, que esse planejamento prévio fez, tá? Eu quero só dar um exemplo, fugindo um pouquinho do ambiente de hospital. Agora, em Israel, se eu não me engano, a gente teve um evento religioso e houve um tumulto e pessoas morreram pisoteadas. Se eu não me engano, eu vi, parece umas 30 pessoas, alguma coisa nesse sentido.
Isso é recente, isso aconteceu ontem, anteontem, que eu vi numa reportagem. Por que eu estou falando disso? Porque se você for avaliar, quando a gente entra em pânico, não se controla o pânico, né? A gente precisa trabalhar para que as pessoas não entrem em pânico, as pessoas consigam raciocinar, refletir e sair com calma. Porque se elas entram em pânico, se desesperam, elas correm, umas atropelam as outras e as pessoas morrem pisoteadas. Não é a primeira vez que evento religioso desse porte, com um grande número de pessoas, eu nem entendi, né? Nem sei se lá tá podendo ter esses eventos com esse monte de gente. Eu não vi a matéria a fundo, não, mas eu até achei estranho, né? Que a gente não anda vendo grandes eventos ultimamente, né? Mas é uma situação muito triste, porque as pessoas entram em pânico, saem correndo, umas pisam nas outras e, infelizmente, o resultado a gente já sabe. Então, bombeiro, você que está no ambiente hospitalar, pensa nisso tudo que eu falei, porque vale muito a pena a gente refletir o quanto é crítico a gente trabalhar num ambiente que exige tanto cuidado. Então, prepara a sua equipe, tenha muito cuidado, conheça muito o ambiente, prepare realmente essas pessoas e, claro, atue sempre na prevenção, sempre atento às manutenções necessárias, para que a gente não chegue no ponto de ter que evacuar um ambiente, no ponto de ter que retirar essas pessoas, que isso é o pior que a gente pode ter no ambiente hospitalar, tá? E só mais uma coisa para a gente fechar essa live. Vocês acharam alguma coisa sobre? Também teve que evacuar. 82? O Dia achou aqui, um incêndio no hospital em Bagdá, 82 mortos. Gente, olha isso. Se a gente for ler a matéria e entender direitinho, possivelmente pessoas que não conseguiram sair em tempo hábil, porque a gente já sabe, incêndio se propaga de uma forma muito rápida. E para retirar pessoas com mobilidade reduzida, gente, é algo muito complexo. E vamos piorar a história? A gente não pode usar elevador. Então, dificulta ainda mais para retirar essas pessoas. Lembrando que existem sistemas aí hoje já para a gente conseguir ter elevadores de emergência para evacuação nesses momentos, mas não é um negócio tão simples não. E a maioria não está preparado. Então é uma situação que eu não vou poder usar o elevador e eu vou ter que retirar pessoas com mobilidade reduzida. Então, gente, é muito triste. E só mais uma situação, bombeiro, para você ficar alerta, como eu digo sempre, né? Além de tudo, tem as obras que acontecem o tempo inteiro em todos os ambientes do hospital. Então, muitas vezes, você também vai ficar ali acompanhando obras, né, é necessário que você esteja atento. Não sei o hospital que você trabalha, o potencial, como é o hospital, se existe uma equipe de segurança do trabalho ali, porque muitas vezes a gente tem o SESMIT descentralizado, né? A gente tem várias unidades, a gente já falou disso quando a gente falou do SESMIT. Se você tem dúvida, pesquisa aí no YouTube, a gente tem esse vídeo. Então é importante também você estar atento às pessoas que vão fazer obras no hospital e também podem gerar aí acidentes, podem se tornar possíveis vítimas, e a gente acaba tendo que ter um cuidado maior na hora de atuar nestes ambientes. Então, bombeiro que atua em hospitais. Fiquem sempre atentos, preparem suas equipes e sempre atuem na prevenção para que a gente reduza ou consiga, claro, eliminar a incidência de possíveis situações críticas envolvendo incêndios e até evacuações. Então é isso. Trouxe aqui um pouquinho da reflexão sobre o que é trabalhar como bombeiro no hospital. Se você que está aí, tem experiência, vivência nessa área, comenta pra gente, deixa aí as suas dúvidas, as suas sugestões. Lembrando mais uma vez, as sugestões de vocês pra gente é muito legal saber o que vocês querem que a gente traga pro canal. Isso nos abre ideias, né, pra gente poder fazer vídeos. Então, fiquem à vontade para comentar, sugerir temas. Como eu disse, a live de hoje é sugestão de seguidor do canal. Continua acompanhando nosso trabalho e até a próxima live.